Bom, mais uma vez meus agradecimentos por todos. Espero que todos lá visualizem, né, a turma que a gente criou lá, quer dizer, a nova aula aqui para participação de todos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa sexta aula. Nossa sexta aula, de maneira que a gente possa já estar chegando ao final, né? Temos ainda mais 2 encontros fora o de hoje. Eu vou aqui trocar, quer dizer, fazer a apresentação da minha tela e vocês me interrompam, façam isso de maneira vocal para que eu possa estar interrompendo a apresentação. Bom, na última aula, né, nós discutimos ali sobre a questão dos portos, né? A transformação que os portos trouxeram dentro da geopolítica da Hélade, porque você começa a possibilitar, né, a questão econômica, você possibilita também uma série de transformações no campo da engenharia. A gente identificou lá que esses portos eles tinham duas perspectivas, um que era feito de maneira mais artesanal, né, de maneira que se aproveitava a topografia local vindo a facilitar, e outros que já envolviam, né, a questão econômica e que eram projetados a dar respostas à nova ordem política e geográfica do período arcaico, no qual a economia ela sofria, né, a transformação e essa necessidade de você adaptar, né, esses portos a fim de dar respostas aos desafios que eram propostos. Nesse sentido, o Pireu, né, em Atenas, ele foi a projeção de um sistema, né, que permitiu a geopolítica da Hélade se transformar de maneira, não vou dizer radical, né, mas permitiu uma transformação geopolítica da Hélade, onde Atenas ela vai despontar como hegemonia a partir do porto, que tinha 3 ancoradouros muito adequados, né, para a nova geopolítica que a Hélade vinha sofrendo ali, e acabou alçando Atenas como potência marítima, né, desafiando, inclusive, outras potências marítimas anteriores que já estavam no circuito geopolítico e comercial da Hélade, como Corinto, como Égina, né? Nós citamos aqui a questão do conflito que houve ali envolvendo Eubéia, né? No mar da Erétria. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Trieres, que foi, digamos ali, a grande engenharia naval que ocorreu, a embarcação que comandou a guerra no mar, segundo John Keegan, até o surgimento do canhão, né? Então, o transporte marítimo, desde a antiguidade, sempre teve uma importância ímpar, né, para esses povos e sociedades que habitavam a costa do Mediterrâneo. Isso porque a topografia ela era feita de ilhas e diversos rios,
né, que entrecortavam, e o mar servia como um meio de comunicação desses grupos políticos que ali apontavam, né? Diversos reinos e polis acabavam tendo que enfrentar o mar, apesar do temor que detinham. Então, a plataforma marítima ela foi um elemento importante para a integração desses reinos, embora, né, ele também funcionasse como uma fronteira natural. E aí, a respeito das fronteiras, a gente aproveita aqui para falar um pouquinho, né? Esses acidentes naturais, eles eram inicialmente os grandes demarcadores. O sujeito sabia que ele terminou o território dele na medida que ele chegou num determinado penhasco, num determinado rio, numa determinada cadeia de montanha, e o mar ele já delimitava essa fronteira, né, limite, esse ponto limite. Porém, com o aperfeiçoamento dessas técnicas navais, as embarcações eles começaram a expandir os limites dessa fronteira. Então, o mar, né, a terra, ela projetava a sua fronteira marítima, né, sobre as águas. E o uso, né, dessas águas através dessas rotas marítimas, através de um aperfeiçoamento da técnica naval, do policiamento sobre essas águas, você acabou projetando a extensão dessa política sobre as águas na medida que você policiava, evitando banditismo sobre o mar, e também mantinha o comércio ativo, né? Cartot ele irá destacar como a topografia mediterrânea, com esses diversos istmos, golfos e ilhas, tornou o navio um importante instrumento de comunicação e de exercício de poder, né? Já que houve uma necessidade de você dominar a plataforma marítima para manter o comércio e controlar quem estava apto a navegar, né, sobre essas águas. O domínio das técnicas de navegação e a construção das embarcações facilitaram muito a comunicação entre essas sociedades, mesclou culturas, aproximou culturas e, por outro lado, acentuou divergência, gerando conflitos. Esse aperfeiçoamento das embarcações ela veio acompanhando a evolução desses interesses e também a necessidade de dominar o mar. Dentro da história náutica, as embarcações de guerra, né, com diversos vasos longos, elas foram um aperfeiçoamento dessas embarcações fenícias, né, grandes navegadores, que durante o seu ápice, a sua hegemonia política, singraram as águas do Mediterrâneo. É no período arcaico que vai ter essas grandes transformações, tanto na instalação de portos, como a gente apontou, tanto no aperfeiçoamento dessas embarcações e, sobretudo, da emergência do que pôde se chamar de guerra no mar, né? Diversos tipos de embarcações elas vão se aperfeiçoar e surgir na era arcaica helênica. São de propulsão a remo, como os tricontiers, né, embarcações com 30 remadores divididos em duas colunas de cada lado, sendo 15 remadores para cada bordo, e os pentecontiers, nau com 50 remadores, 50 divididos para cada bordo, segundo nos aponta Cartot, né? Porém, vão surgir, no período arcaico, os trieres, né, que são as embarcações que suplantaram as expectativas de navegabilidade e combate marítimo. São embarcações que vão pesar de 60, 70, 80, 90 toneladas, né, variando aí de acordo com o seu uso, se é para o comércio ou para a guerra, e vão dar maior estabilidade dentro da plataforma marítima. O Trieres ele é uma embarcação que vai agir como um torpedo sobre as águas, porque ele tem o calado baixo, né, e desliza
sobre águas, então águas profundas e muito agitadas ainda é um problema nessa perspectiva, mas a gente viu aqui que determinadas evoluções dentro da carpintaria naval vão permitir maior equilíbrio, né? Porque a gente vai ter ali esses remos que vão servir de estabilidade, a gente tem alguns elementos dentro do lastro dela que vai permitir maior equilíbrio e vai se usar tanto das velas quanto dos remos para se locomover. Alguma pergunta, gente? Professor, está conseguindo me ouvir? Galera, vou permitir que as pessoas adentrem aqui rapidamente. A gente chama de galera, tá? Toda embarcação à vela, tá? Toda embarcação feita à vela e a propulsão de remo, tá? Então, quando se tornar galera, você sabe que está se tratando de navios que têm propulsão à vela. Então, o trieres, que é o termo grego para se referir, você vai ouvir muitas vezes falar em triremes, mas é a nomenclatura romana. São a mesma embarcação. Claro que, às vezes, com especificidades que vão mudar de acordo com a temporalidade, o acréscimo, né, de alguma perspectiva de ordem técnica, de ordem de carpintaria naval, mas, sobretudo, o Trieres ele é um famoso navio de 3 níveis de remadores que esteve muito presente tanto na sociedade romana quanto helênica. De Homero a Constantino, a gente vai ouvir falar dessas embarcações. Os helenos denominavam, como eu apontei, trieres, e os romanos triremes. Isso de acordo aqui, como nos apontam Coates, né? O período arcaico é quando vai surgir essa embarcação de uso sobreposto de remos. Desculpem, gente, meu cachorro aqui está participando da aula, tá? Então, peço perdão a vocês. Eles aproveitaram o porão da embarcação, das embarcações que você tinha antes, né, navios de contoros, que era com 2 níveis de remadores, ou de um único, né, com 2 colunas de remadores, e usou esse espaço adicional para alocar remadores, reduzindo a utilização da carga de transporte dessas embarcações. Então, não há espaço, né, para, digamos, ali, acomodação desses remadores para poder dormir nessas embarcações, né? E vai ser utilizado tanto para a guerra quanto para a questão comercial, tá? E aí vai se depender de como você utiliza. Você vai usar menos ou mais remadores dependendo da condição que você utiliza, a finalidade pela qual se utiliza, né? Morrison e Coates vão apontar que, embora a medida possa apresentar uma perda sob a visão e perspectiva comercial, ela é um passo importante na direção do conceito do navio de guerra, tá? Das naus. Os coríntios foram ali os seus construtores, né? Ele, segundo Tucídides, ele teria surgido entre 704 e 650. Então, finalzinho lá do século VIII e início e meados do século VII é que vai se estabilizar o uso do trieres. E surgiu exatamente numa luta, né, numa disputa de Córcera contra Corinto, né? Córcera era uma colônia dos corintos que vai se dar exatamente na disputa que há, né, entre essas duas polis, mas, sobretudo, na evolução, né, ou ascensão da tirania em Corinto. Lembrar que a ideia do tirano é uma visão distinta do que a gente tem hoje. Hoje, tirano seria ali, seria, digamos, um golpista, né, dentro da questão política, o sujeito que
exerce de maneira leviana o comando político, mas a tirania ela era um sistema de governo na antiguidade no qual, né, um líder militar ele acaba assumindo o poder colocado pelo povo contra, digamos ali, determinados grupos. E como ele é colocado fora das vias convencionais, ele assume exatamente com o aval do povo, ele muitas vezes tem que se cercar, né, de uma defesa própria, de uma guarda pessoal no qual ele possa confiar. E aí é na disputa que há entre os cipicelos, né, que seria ali o criador, né, digamos, da dinastia dos cipicelos, o seu filho Periandro vai assumir a tirania em Corinto, inclusive sendo reconhecido ali como um dos 7 sábios, uma figura controversa. Alguns colocam ele como alguém sanguinário e, por outro, como um líder sábio, né? Eles vão estar... Cipicelos é pai de Periandros, mas vai levar a família dos Báquia a assumirem o comando em Corinto. E aí, exatamente na disputa do poder sobre Córcera, que resiste à ação dessa família, que vão se criar o Trieres, né, segundo Heródoto e Tucídides, para estabelecer o surgimento do Trieres na Hélade. Então, dentro desse contexto de conflito entre Córcera e Corinto, que surgiu lá no finalzinho do século VIII. Aqui nós temos o busto, né, de Periandros. Tucídides descreve na história do Guerra do Peloponeso que o conflito entre Corinto e Córcera foi a primeira batalha marítima a se utilizar da tecnologia, né, do Trieres. Então, lá no recorte de Tucídides, ele vem dizendo o seguinte: parece que Amínocles, né, um construtor naval, um náupegoi, Corinto, fez 4 naus para os sâmios 300 anos antes do fim da presente guerra, ou seja, do fim da Guerra do Peloponeso. A mais antiga batalha naval de que temos notícia foi travada entre corintos e corcereus, e isto aconteceu 260 anos antes do que ele fala ali, né? Então, ele, inclusive, vai atribuir que só fala de guerra naval a partir do período arcaico. E aqui, né, nós temos uma discussão do Trieres surgindo anterior a exatamente a guerra de Corinto com Córcera, né? A data específica quanto ao surgimento do Trieres foi fator de debate entre alguns pesquisadores, como Lucien Basque, que, em 69, desenvolve pesquisas a respeito da origem da embarcação e parte da análise arqueológica de navios fenícios. E, por exemplo, vai suscitar de que o Trieres não seria grego, né? Não seria construído pelos corintos, mas sim pelos fenícios. E aí o debate vale a pena a nossa apreciação. Para Lucien Basque, as embarcações desenvolvidas pelos fenícios, embora fossem diferentes dos trieres gregos, continham as mesmas características, né? O ponto de partida das pesquisas seria os trieres de modelos fenícios construídos pelo faraó Necos, que foi lançado no mar de Erétria e que teria sido citado por Heródoto no livro 2. Nesse debate, né, Davidson, na obra O Primeiro Trireme Grego, tinha apresentado concepções que divergiam de Lucien Basque. O foco da discussão era o método da construção, que não se aliava com o recorte temporal apresentado por Lucien Basque. O que nos diz Heródoto a respeito? Segundo a documentação, né, Necos voltou suas vistas para expedições militares e mandou construir grande número de trieres e lançaram no mar setentrional, no Golfo Arábico e no mar de Erétria. O caso ali de estar citando em Heródoto a respeito de trieres é que se tornou
o grande processo de análise de bases, tá? E isso foi um problema. Por isso que eu aponto para vocês a problemática de você olhar no original para evitar muitas vezes algum problema. E aí tem uma grande questão também, da mesma maneira que eu apontei que os minoicos nunca foram talassocráticos, o mesmo processo acaba, de uma maneira ou outra, ocorrendo em Heródoto, que está lá no século V, analisa a sua sociedade e acaba utilizando uma nomenclatura para um período que é impróprio. Tá? Então, tanto Tucídides quanto Heródoto concordam que o Trieres teria surgido em Corinto em 704, e o fato foi ratificado pela historiografia em estudos sobre marinhas antigas feitas por Lloyd, né? Isso em 1972. E acaba mostrando que Lucien Bach estava equivocado em dizer que foram, digamos ali, os fenícios os criadores do Trieres. Tá? Pergunta, gente. A proximidade de contato entre fenícios e egípcios forneceram meios necessários para que Corintos desenvolvesse a embarcação de guerra que é considerada a mais eficaz do período clássico. Tá? Os egípcios eles mantinham contato com esses grupos helênicos e coríntios, né? E necessariamente não foram os fenícios que fizeram isso. Né? As embarcações dos tipos Trieres passaram por aperfeiçoamento próprio até que se tornassem hegemônicas no combate marítimo. Então, Cartor irá apontar que os Trieres não eram iguais. Em conformidade com a sua utilização, eles tinham características singulares e tornava-se uma evolução em anos de experiência no mar. E, sobretudo, que esse aperfeiçoamento ele se dá através dos gregos, tá? E não dos fenícios. Então, vão ser trieres que vão ser utilizados para ações mercantes, essas vão ser mais robustas e arredondadas, né? Vão ser mais próximas. Por exemplo, os trieres que eram utilizados pelos persas no período clássico eram exatamente de uma origem mais robusta, né? Mais utilizada para uma questão comercial. Tinham o epíteto ploium, né? E faziam uso de velas com maior frequência, visando maior força motriz dos ventos que em relação às naus de combate. Já os trieres militares têm a denominação de naus, possuíam diferenças peculiares entre eles, as afrácteis e as catafrácteis. Tá, gente? Pergunta, gente. Eu estou falando até agora, ninguém me fez uma pergunta, quero saber se está claro o que eu estou colocando. Estão me ouvindo, gente? Positivo. Ah, perfeito. É porque se de repente a minha internet cair, eu não fico nem sabendo. Então, vocês me dão sempre esse feedback aí, tá bom? Então, vocês tinham as afrácteas e as catafrácteas. Nas afrácteas, você, como vem aqui na imagem do lado, né, você tem os remadores expostos às intempéries do tempo e também da visão dos inimigos. Tá? Então, estão expostos aí a sol, a chuva, ao orvalho, assim como tá, sujeitos ali, desculpa, um erro ali de digitação, né? Sujeitos à visão e alcance direto do inimigo, assim como o arremesso de setas. E se tratando de uma trieres militar catafrácteis, sobretudo, eles ficavam cobertas abaixo, isso evitava de que o remador ele estivesse exposto às intempéries do tempo, às setas diretas dos inimigos, mas, sobretudo, permitia que esse remador ele estivesse maior concentrado na sua remada. Né? Os remadores, tendo sua nomenclatura alteritae, a bordo de um trieres catafrácte, sobretudo nos níveis mais inferiores, né, talamiais e guiais, ao entrar em ação, ficavam sem ver a paisagem e, ao serem atingidos em combate, sentiam apenas o chocar, né, do barulho imenso da embarcação que foi quebrada
pelo ariete que vinha na ponta da embarcação inimiga e via o navio jorrar. Então, tem uma grande discussão se esses remadores, se eles eram, como aparece nas comédias do período clássico, se eles eram sujeitos catados a esmos. Mas essa experiência vai mostrar que não, que esses remadores eles eram extremamente disciplinados e eram preparados desde criança. Aqui do lado a gente tem uma imagem da Trieris Olímpia, né, que foi uma embarcação construída aqui, né, por pesquisadores de Cambridge, junto com a marinha grega e um grupo de banqueiros, né, que visava, sob a perspectiva histórica, né, você identificar o tipo de manobra que era desenvolvido por essa embarcação, se era possível essas embarcações. E aí as experiências vão mostrar a disciplina dessa embarcação, tanto para embarcar quanto para desembarcar a bordo. As embarcações de guerra, né, as trieres, as naus, se utilizavam com maior frequência da força motriz dos remos e menos dos ventos. A perícia e a disciplina da tripulação fazia a diferença dentro do combate marítimo. Então, a gente tinha uma embarcação que é extremamente pesada, 70 a 90 toneladas, 35 metros de comprimentos, né? Estou arredondando, de 35 a 37, isso poderia variar de comprimento, para 3,5 de largura. Ela era dotada de um ariete na ponta revestido com latão ou bronze na proa, que servia para golpear as embarcações inimigas, né? E, como eu falei, ela navegava como se fosse um torpedo deslizando sobre as águas. O seu calado era baixo, que não dava a ela muita estabilidade em águas revoltas, porém, os seus 3 níveis, né, de remos acabavam também dando maior equilíbrio a ela sobre as águas que as embarcações de contoros, né, de 2 níveis de remador, ou as tricontieres, ou as pentecontier, que eram de 30 e 50 remadores. Tá? Eram aproximadamente 200 homens que compunham a sua tripulação, que eram assim divididos, né? 170 remadores, não escravos, isso é um fator fundamental em Atenas, eles não serem escravos, postos em 2 colunas, né? Uma à direita, outra à esquerda, 62 remadores na parte superior, chamados de tranitai, 54 denominados igiai, né? 27 de cada lado, 54 remadores talamiai nas inferiores. Perguntas? Nenhuma pergunta? Oi, professor. Aqui é o Daniel falando. Fala, Daniel. Tem essa figura que tem uma linha no meio, ela é uma demonstração de 2 tipos de embarcações, é isso mesmo? Aqui que você está falando? Eu tô isso mesmo. Não, são a mesma embarcação, né? Mas é porque uma está mais abaixo, outra mais acima aqui. Então, o desenho procurou só colocar que eram... né? Porque você vê aqui a visão, né, um pouco mais aproximada, que ao mesmo tempo não era na mesma linha reta. Entendeu? Só para vocês verem aqui. Perfeito? Para que esse aqui evitasse que, por exemplo, nessa remada, por exemplo, o escapuli de um remo fosse uma cotovelada ali no remador ali. Mas só para você ter uma ideia, eram muito próximos uma da outra ali. Né? Eu acho, Alair, é o Alan. Fala, Alan. Eu acho que o Daniel ele tá contando, dado a... Eu não sei o termo que se utiliza, né? É a parte que fica abaixo d'água. Tá vendo? Você pode ver um desenho... o espelho d'água aqui que você está falando? Um tem um desenho tipo um S, né? O outro, ele tá... mais arredondado. Mais arredondado. E o posicionamento dos remadores também difere, né? Uma da outra. Mas aí, Daniel... Pode ser também, aí o Alair pode me corrigir se eu estiver errado,
porque a embarcação em si, ela de ponta a ponta, ela não possui o mesmo formato, né? Então, pode ser que seja a parte da frente e, de repente, a parte de trás. Aí o Alair me corrige se eu estiver errado. Não, perfeito. A questão aqui, tá? Eu até estava me posicionando mais pela posição dos remadores, tá? Então, olha só, esse talamiai aqui, ele ficava aproximadamente 50 centímetros do espelho d'água, tá? O remo dele era mais curto. E aqui, nesse recorte, eu entendo que você está falando por conta desses pequenos detalhes aqui, tá? Aqui, eles procuraram botar a questão um pouco mais suspensa, mas essa parte da frente que o Alan destaca aqui, ó, você tinha normalmente aqui onde ficava o proeraste, né? O sujeito ficava na frente. Então, esse recorte pode estar sinalizando aqui. Mas o desenho, ele simplesmente destaca que esse remador, eles não ficavam numa linha reta de um sobre o outro, né? Que tinha essa variação aqui dos bancos aqui, de um poder ficar um pouco mais aqui, o outro mais lá, ou simplesmente se posicionar de maneira escalonada, né? Agora, quanto a essa questão de ser mais arredondado ou menos arredondado, aí é uma condição, né, do próprio construtor propriamente dito. Eu acredito, uma questão aqui que eu não me atentei, que você chamou a minha atenção, que pode estar muito mais ligada a uma condição de uma embarcação do tipo mercante e de um tipo de guerra, né? Porque aqui você vê digamos aqui, um costado muito mais robusto e muito mais alto, né? Foi uma questão que, quando eu recortei aqui para colocar o exemplo, eu não me atentei, mas que pode também estar traduzindo esse tipo de questão. Eu não sei se você entendeu o que eu estou colocando aqui, Daniel. Entendi sim, professor. Justamente esse recorte no meio me deu essa impressão de que, de um lado, demonstrava o posicionamento e o formato de um navio de guerra, e de um outro, por ser mais arredondado, seria mais comercial. Eu tive essa impressão também. É possível que seja isso também, tá? Necessariamente, quando eu recortei a imagem aqui que eu apanhei, inclusive da internet, eu acabei não olhando no artigo, né, no comentário do que vinha a propósito disso. Mas o fato é que esses remadores, eles ficavam não numa linha, digamos assim, num recorte seccional, um em cima do outro, mas paralelos, tá? De modo paralelo. Perfeito? Perfeito. Obrigado, professor. Então, você tinha ali o trierarca, né, que era o comandante da embarcação. Esse trierarca é uma questão que eu venho estudando atualmente, tá? Esse trierarca, a tradição aponta, né, que ele não era um marinheiro, digamos, um marinheiro experiente. Ele era um proeminente político, né, que era o responsável por financiar a construção da embarcação e a manutenção dos estaleiros, assim como pagar o soldo a toda a tripulação. Porém, nós já temos estudos, né, demonstrando que haviam trierarcas que tiveram ascensão dentro digamos ali, da convivência marítima. Trierarcas que eram chamados de trierarcas adjuntos, que conheciam muito bem as metodologias de navegação náutica. Deixa eu dar entrada aqui para mais alguém. Que entendiam muito bem a navegação náutica, conheciam os processos técnicos e expeditos. Então, eles não eram tão dependentes do Kubernetes, que era o comandante da embarcação, né, que tocavam o leme. E a gente vai encontrar isso também em documentações. Então, por exemplo, eu venho defendendo aí nas minhas pesquisas, né, de pós-doutoramento, que esse trierarca, ele não era simplesmente, né, um político que era o financiador da embarcação, mas ele era, sim, né, o capitão do navio. E aí é um processo que você questiona, né, digamos, a superestima
que deram ao Kibernete. Você vai encontrar em Platão, em Aristófanes, essa superestima da figura do Kibernete, que era, né, um marinheiro experiente, que conheciam os processos técnicos expeditos, a direção dos ventos, a direção das marés, o tipo de vento, né? Então, a tripulação, você tinha o trierarca, que era o comandante da embarcação, o Kibernete, um Queluche, que era o oficial de remadores, responsável, né, pela disciplina a bordo, um oficial de proa, o proeraste, que era responsável pela vigilância, né, de estar lá na frente para ver o que vinha à frente, um quartel-mestre responsável pela manutenção da embarcação, para ver o tipo de provisão, o que podia ser necessário, se você tinha água suficiente para a embarcação, ou seja, pela logística, né? O náufrago, que era o carpinteiro marítimo, né, o engenheiro naval ali, um tocador de aulos, o trieraulos, que era responsável pelo ritmo da cadência, o arqueiro, né, são normalmente uma guarnição ali de 4 arqueiros, toque-sotai, 10 epibatai, que era a infantaria de marinha, né, semelhante que a gente tem hoje os fuzileiros, e 170 remadores, que eram, como a gente viu ali, responsáveis pela propulsão, né, dos remos, o controle dos remos. Com exceção dos remadores, né, você tinha aqui do Kibernete aos epibatais os componentes da hiperesia, que eram auxiliares do trierarca. Então, você via que tinha um componente de hierarquia a bordo dentro desse contexto aqui. A grande questão do debate que a gente vem lançando no livro é a respeito desses remadores, que esses remadores, eles eram sujeitos disciplinados e que eram especialistas no remo, né? Na questão da remada. Então, inclusive, isso fica bastante evidente com documentos que foram localizados ali em epigrafias, né, no Pireu, placa de mármore, no qual você tem ali a medição da envergadura desses remadores, documentos escritos, né, do século I, como de Pseudo-Aristóteles, que vão falar que esses remadores eles tinham o dedo anelar e médio mais compridos, que facilitava o recolhimento dos remos. Então, você tem toda uma perspectiva, um conjunto de elementos que mostra a preocupação no recrutamento desses remadores. Informações, inclusive, de documentações do século V, como, por exemplo, o do Velho Oligarca, que vai falar que muitos começavam remando em embarcações menores, iam para embarcações maiores, até ocuparem os trieres e movimentar com maior facilidade essa embarcação, que pesava entre 70 e 90 toneladas. Perguntas? Fala aí, é o Alan. Oi. A Cristina, ela pergunta aqui, com base na tripulação, se esse navio ele seria um navio de guerra ou propriamente um navio comercial. Ele poderia servir as duas, digamos, finalidades, tá? No caso, se você se utilizava dele para a questão comercial, você ia minimizar, né, normalmente o uso dos remadores, né, diminuir o número de remadores, permitindo maior espaço para que você colocasse, cobrisse, né, com pitoi, né, com vasos de cerâmica, inclusive transporte até de animais. Você levava ali cavalos, equinos, né, quer dizer, cavalos, ovinos, né, ovelhas, caprinos, para poder alimentar a tropa, se fosse o caso. Então, ou você utilizava ele exclusivamente para a questão da guerra. Então, ele poderia servir as duas finalidades. Tá Sim, bom? Na realidade, eu acho que o questionamento dela foi por conta do efetivo
de arqueiros, né, e propriamente dos infantes, com Sim, base nessa poderia variar perspectiva. também o uso desse. Você poderia se utilizar desse grupo ou não, né? Normalmente, você ia utilizar para a guerra essas trieres do tipo catafractia, né? Que tem aqui, como essa de cima aqui, ó, esse passadiço cobrindo as cobertas completamente, de maneira que os arqueiros e os epibatais pudessem ocupar esse espaço de cima aqui e os gemadores ficarem melhor concentrados e protegidos contra setas inimigas cobertas abaixo. Eu acho que um outro ponto também que poderíamos destacar é com relação ao conceito de guerra naval, né? Porque a gente acaba se apropriando de uma ideia, principalmente adquirida no próprio cinema, daquelas guerras medievais, daquelas embarcações mais recentes, né? Já com a utilização da pólvora, que não é o caso dessas embarcações. Não. A guerra é completamente distinta. Era jogar uma embarcação contra outra Isso mesmo aí. Para poder levar. E aí, no caso, né, nessa abordagem, sim, o uso dos arqueiros, que poderia, inclusive, ser mais de 4. Né? Aqui a gente está falando o que normalmente, o que era mais usual, mas a gente poderia lotar de arqueiros ali em cima, né? E jogar setas com fogo na ponta para atingir a embarcação inimiga, né? Mas como era muito caro você montar uma embarcação dessa, a ideia era que você conseguisse quebrar esses remos para neutralizar a sua capacidade de mobilidade e capturar essa embarcação inteira aqui, né? Porque capturando ela inteira, você teria, aumentando a sua frota, ao mesmo tempo o número de escravos. Né? E poderia ser usado o remo e a vela juntos. Tá? Em combate, normalmente você não teria o uso de velas, mas você poderia usar o remo junto com as velas de forma a ganhar maior velocidade. Para algumas pessoas aqui, eu já dei a opção de você usar uma plataforma da NASA chamada plataforma Orbis, né, que ela dá a distância coberta aqui e a temporalidade de acordo se era inverno, se era verão, nas distâncias, nessas embarcações na antiguidade. É uma plataforma da Universidade de Stanford, né? Vocês podem botar lá no Google, plataforma Orbis, né? Universidade de Stanford, que vocês vão conseguir localizar. Entre os 3 tipos de remadores, né? Tranitai, Zigiai e Talamiai, né? Os Tranitai eram esses de cima, Zigiai, os que ficavam aqui na fila do meio, né? Ou na coluna, na fila do meio, e os Talamiai, os que estão embaixo. Eles tinham diferença no recebimento do soldo. Né? Havia uma verticalização dessas funções. Então, Tucídides irá descrever que os remadores Tranitai e Zigiai, os que estão mais acima, eles recebiam mais do que quem estava abaixo. Né? Tem um grande problema aqui, porque aí as pessoas vão falar, pô, mas por que o cara de baixo ele recebe menos? Eu vejo que é por uma condição de possuírem, exatamente por receberem remos, utilizarem remos menores, não é o grande ponto, mas sim pela capacidade de você conseguir manter a estabilidade da embarcação. Porque esses remos que estão mais acima, na medida que eles tocam em uma superfície mais equidistante da própria embarcação, elas trazem maior estabilidade. Então, você vai precisar de um remador que, além da sua condição biofísica, o sujeito ele tenha maior experiência, né, no caturro que essa embarcação pode fazer para jogar de um lado e para outro, ele com o seu remo ele consiga manter essa estabilidade. Então, por exemplo, Tucídides vai apontar que para a expedição da Sicília, a cidade pagava 1 dracma, né, ou seja, 6 óbulos de soldo por dia a cada remador ou marinheiro. E que, por exemplo, para esse Talamiai, que está embaixo, sairia metade, né? 3 óbulos ou meia dracma para ele. Pergunta, gente?
poderia ter, professor, alguma consideração em relação não só à estabilidade do navio para quem está mais acima, mas também por conta do peso, por mais material, mais peso, mais esforço? Aí você aumenta o número de instabilidade em água revolta, né? O caturro da embarcação, o jogar dela, vai ser mais acentuado na medida que ela está mais lotada, né? Tá certo, isso aí. Me fiz entender? Porque, né, ao mesmo tempo, porque o que acontece? Ela não tem o calado baixo com o lastro que vai manter ela, digamos ali, ao contrário, que o peso vai dar mais estabilidade porque ela vai afundar mais. Então, se o calado é baixo, esse peso ele vai jogar mais para os lados. Então, esse sujeito ele tem que ter maior perícia e firmeza no que ele segura esse remo e mantém a remada para a estabilidade dessa embarcação. Tem agora aí, se vocês analisarem, né, esses transatlânticos aí mais modernos, eles têm também uma plataforma que eles abrem, né, abrem embaixo, permitindo maior estabilidade sobre as águas. Né? Eu vejo por esse lado. Né? Pode ser que eu esteja equivocado. Por isso que eu falo, se tiver algum engenheiro naval presente, pode ficar à vontade aí para se posicionar a respeito. Né? Ou algum velejador aí, porque eu não sou velejador. O que eu falo aqui é sobre uma perspectiva muito teórica, dentro do processo do que eu posso compreender. Agora aqui eu vou botar uma pequena imagem, né? Um pequeno vídeo do projeto Olímpia, que foi essa embarcação construída, né, pelos gregos, né, pesquisadores de Cambridge, junto com a Marinha Grega, visando uma perspectiva de memória da sua marinha, e de um pool, né, de banqueiros a fim de poder analisar essas embarcações. Então, eu vou perder meu áudio, vocês vão escutar, a gente comenta posteriormente o vídeo, tá bom? Estão me ouvindo? Sim.
Só não saiu o áudio e o vídeo, hein, Alei? Não saiu? Não. Como eu estou aqui no trabalho, aqui na correria, eu ia avisar até antes, mas infelizmente não consegui. Sem o áudio fica um pouco sem sentido, né? Estranho, porque normalmente tem saído, né? Pô, eu vou tentar mais uma vez. Não, a gente vai seguir adiante, né? Depois, se caso terminando, a gente tenta repassar, terminando logo, tenta repassar com o áudio, né? Mas ali, vocês visualizam, né? Que, inclusive, ele bota ali 14 epibatais, então isso aí podia variar. Mas mesmo hoje a embarcação ela cria uma imponência, né? Ela é imponente. Imagine há 2.500 anos antes você movimentando essa embarcação em Atenas, né? A subida a bordo era feita através daquela escadinha ali, né? O trabalho que daria essa docagem e desdocagem dessas embarcações. E Atenas chegou a ter 140 dessas embarcações aí digamos, no ápice da sua hegemonia. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Pedro, não está saindo o seu som, não. Pede ele para escrever. Ele vai escrever aqui, ela aí. A Cristina, ela perguntou, né? Remo menor equivale ao esforço menor? Como? O remo menor equivale ao esforço menor? Eu diria que não. Por isso que eu falei que é por conta essa habilidade de conseguir manter a estabilidade da embarcação. Porque o remo menor ali, ele está próximo, né, ao espelho d'água, a chance dele inundar é maior da mesma forma, né? Ele também vai ter uma grande importância, né, nessa capacidade do navio dele manobrar, né, dele conseguir fazer, digamos ali, uma curva sobre o próprio eixo, né, porque ele vai fixar ali no determinado ponto, o outro lá vai mexer de maneira de um lado apenas para que possa girar. Então, eu vejo muito mais por isso dali, né? Por isso que eu falei, se tiver algum velejador aqui e queira se manifestar a respeito, mas eu não encontro, né, nas leituras que vem comentando sobre essa questão técnica, apontando que esse remo menor, ele necessariamente se traduz como um esforço menor. E eu vejo que esse sujeito, que era o Talamiai, né, que fica naquela faixa próxima ao espelho d'água, a vida dele era muito mais sofrida, né? Porque, como eu falei, o sujeito ele não podia se ausentar do local ali da remada. E se alguém ali fosse pego com uma indisposição intestinal, coisa do tipo, recaía mais sobre ele do que dos outros, né? Então, era uma vida, digamos ali, muito mais lamentável que o sujeito teria que ter de enfrentar, né? E Perdão, pode falar. Não, Fala. era não, pode falar. Mas não, pode completar, que eu ia avançar aqui para falar da eu acho que, assim, na minha perspectiva leiga, né, o fato desse remo ele estar mais próximo ali ao nível do mar era também motivo até de supostos acidentes, porque a pancada da água no remo, né, poderia refletir isso daí no próprio remador. A perícia dele ter que levantar quando o mar está muito revolto, levantar o remo para que ele não toque, não bata e o esforço seja, inclusive, maior. Outra questão também, o Pedro aqui, ele pergunta, perdão, é uma palavra que também eu não conheço, catafracte, é isso mesmo? Catafracte, isso. Queria saber o que significa, por favor. Significa o trieres, que possui, né, um passadiço de madeira em cima que vai cobrir os remadores, vai proteger os remadores ali. O sujeito fica cobertas abaixo. Entendeu? Perdão, pode falar. Catafracte, só concluindo aqui, tá? Catafracte vem do verbo catar, que significa abaixo,
tá? E frácter abaixo das madeiras ali, né? E a frácter é exposto ao sol, né? Sem o passadiço, sem as madeiras que cobrem, que fecham, entendeu? Outra questão também, Alaí, que eu acho que eu particularmente eu não lembro se foi mencionado, e eu acho que é até interessante, eu confesso que eu não lembro. Na teoria não seria um homem por remo, correto? Seria uma equipe por remo. Foi Não, claro? seria um homem por remo. Um Tá? homem por remo. Isso. Ah, perfeito. Eu pensei que eram 2, 3 homens segurando o remo, né? Não, Controlando esse remo. Um homem por remo. um homem por remo. Perfeito. Porque tem 170 remadores e 170 remos ali, né? Perfeito. Porque você vai ter ali 27 na de baixo, 27 na do centro. Então, você tem uma coluna inteira, né, fazendo 27 homens ali. Então, os dois juntos ali dão 54. Na de cima, a mesma coisa ali. Aí já deu 108 homens. E aí, em cima, 32 em cada coluna, né? Formando duas linhas ali de 32 em cada linha, né? Formando 64 mais acima, 170 remadores. Entendeu? Perfeito. Agora, poderia acontecer sim, como você falou, uma água bater, o sujeito ali deixar um remo desse escapulir e aí ele ter ali uns dentes quebrados por conta disso, né? Tinha que ter a mão firme para segurar isso. Recolher o remo no momento adequado, principalmente quando está em combate, porque a ideia em combate era quebrar os remos adversários para poder neutralizar a movimentação, a capacidade de manobra dessa embarcação. Então, o sujeito tinha que ser muito ágil, levantar, recolher esse remo para dentro da embarcação, inclusive em risco de atingir o sujeito que estava do outro lado, lá, né, na sua esquerda ou sua direita, dependendo da coluna que você estivesse. Perfeito? E isso se dava através de uma disciplina que era o treinamento, que era a naumaquia, né? E aí eu aponto que a naumaquia se inseria na formação desse remador ateniense, formando um combate no mar. Você tem, quando fala da guerra, né, na antiguidade, falando da efebia, que é esse período de passagem, né, do sujeito se formando tanto como cavaleiros e hoplita, aprendendo a usar o escudo, a lança, a catapulta, o arco, preparando esse sujeito para um combate de infantaria e de cavalaria. Mas você não vai ter nenhuma documentação se preocupando em falar que isso era um processo de formação, dessa formação guerreira do sujeito no mar. Foi algo que eu procurei destacar durante meus estudos de doutoramento que eu venho publicando agora, né? Aonde você tem essa naumaquia, esse treinamento, a formação desse combate no mar que se associava a nautai tecné, a técnica naval, a disciplina guerreira que impelia o sujeito a enfrentar os perigos e o risco diretamente no território inóspito, né? Ele não tinha esse tempo de formação, então ele aprendia a remada nas embarcações mercantes de pesca. Quando ele caía, né, dentro do Trieres, e que normalmente se dava ali, né, o Plutarco fala que os Trieres demoravam 8 meses patrulhando o mar Egeu, ele tinha o risco iminente de entrar em combate diretamente. Então, a formação do guerreiro no mar se dava de maneira direta, né? Você não tinha, digamos, espaço para o treinamento. Era o batismo de fogo imediato. Então, antes do combate naval, né, o rito ele se dava de sacrifícios, que a gente chegou a comentar no nosso último encontro, né, que inclusive a gente fala de sacrifícios humanos, sacrifícios esses que poderiam ocorrer antes ou depois do embarque, né, ou tanto no embarque quanto na chegada. Você tinha o discurso, né, do trierarca e numa escala maior, né, o do Polemarco. Então, o discurso do comandante poderia ser proferido tanto da praia
ou de um pequeno barco, né? Como nos aponta Heródoto e também Plutarco. Essas galeras ancoravam com a popa direcionada para a praia. A tripulação embarcava por meio de 2 escadas, uma de cada lado de bordo. Cada remador possuía um banco determinado, definido ali pelo trierarca e pelo Quibernetes. Então, o sujeito ele deveria conhecer muito bem a tripulação que ele estava comissionando. Ela se embarcava por partes, né? Seja pelo centro, seja pela proa, seja pela popa, seja por níveis, de maneira, como eu falei, muito disciplinada para que eles não se acotovelassem, para que eles não se embaralhassem nesse sentido ali. Então, sem pressa, era possível lutar o Trieres Olímpia, reconstruída, de 10 a 15 minutos. Numa ocasião, a tripulação, né, se acotovelando dentro daquela correria, ocupou seus lugares em apenas 1 minuto e meio. Então, vocês imaginam uma embarcação dessa em conflito, em alto mar, ela já sendo inundada, né? O sujeito, para poder salvar o maior número de pessoas possíveis, ele deveria aguardar sentado no banco dele até que o grupo conseguisse sair. Porque se ele tenta sair todo mundo a uma, menos pessoa conseguiria desembarcar antes que essa embarcação afundasse. O convés do interior das paredes de madeira era quente, suado e extenuante. Grande parte do suor escorria, pingando até os mais baixos níveis dos remadores, tornava a vida deles desagradável em demasia e penetrava na quilha do navio, né, ajudando a deteriorar a madeira. E aí tem um ponto aqui que eu não coloquei, né, mas, como eu falei, uma indisposição intestinal era terrível, o mau cheiro, né, ali uma incontinência urinária. Aristófanes fala na comédia Os Cavaleiros, né, mostrando a flatulência que esses sujeitos tinham dentro dessa embarcação, né, dentro desse espaço fechado. E se fosse uma embarcação do tipo catafraque, ou seja, tapado, esse cheiro ficava, os odores eram muito mais acentuados, né? Então, aqui está na passagem de Aristófanes em Os Cavaleiros e nas rãs, né? Havia problemas físicos que variavam de bundas doloridas e dentes arrebentados. A vida era de uma limitação extrema. 2/3 inferiores dos remadores jamais conseguiam ver muita coisa fora do barco. Em batalha, se levantava uma tela de proteção feita de pelos de cavalo que reduzia o campo de visão do terço superior, né, do stranitai. A maioria dos remadores não via nada além do vai-e-vem rítmico do colega que estava à frente, né? As costas dos seus parceiros que estavam à frente. Os demais remadores se sentavam nos bancos da sua frente, como eu apontei. Então, aqui uma fotografia interna da Olímpia, que a gente tem aqui uma visão de como é diminuto, né, esse espaçamento. Porque por fora você imagina, fala, não, mas tinha espaço. Não, era extremamente apertado, né? Perguntas? Então, olha aí, novamente, Alan. A Cristina, voltando aqui à questão do remo, né, a tomada aqui pela imagem, né, que a, aspas, Hollywood nos passa, ela diz aqui, vemos imagens em muitos filmes em que em cada remo temos 3 remadores, por exemplo, muitas vezes amarrados ao remo. Isso é real? Seria, de repente, uma outra formação étnica, outro recorte temporal? Exatamente, outro recorte temporal, outra formação, porque ali em Roma você vai ter as galés, né? As galés eram condenados, por isso eles estavam presos a ferros, né? Que ele morria, a embarcação morre, ele vai junto, né? Ele fazia parte da tripulação. A condenação dele era ser parte da tripulação, né? No caso ateniense aqui não. Inclusive por uma condição que eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês nosso último encontro, que era o dever cívico de defender o seu território. Então, o sujeito ele não podia participar da guerra,
anteriormente, ele inclusive, e até como Petróbulo, né, atirador de pedra, ele começa já na medida que, para ser remador, esse é o seu soldo e a tripulação vai ser paga pelo trierarca, ele tem a oportunidade de civicamente defender a terra-pátria e, digamos ali, ratificar a sua cidadania, o seu valor cívico de cidadania. Em casos muito extremos, embora os atenienses eles também treinassem escravos para remar, em caso muito extremo, você ia colocar escravo como tripulação de remadores, né? Quando fazia isso, era dada a liberdade antes ou a promessa de que, olha, sendo vitoriosos, vocês são homens livres, de que ele lutasse pela liberdade dele. Então, tem um artigo, né, do Robert Wallace, né, que está numa coletânea feita pelo Josiah Huber, chamada Democratia, que ele vai falar da Trieris Ateniense, uma escola de cidadania, uma escola de democracia, porque é exatamente esse valor cívico de representação que a polis que o Trieris representa. E, inclusive, vem a grande discussão, né, que poucos eram denominados democracia, mas uma gama de Trieris tinha a denominação de liberdade, né? O símbolo de liberdade que era, e vai se diferir do valor romano nessa perspectiva, né? No qual vão botar criminosos condenados para compor essa tripulação das galés, onde o magistrado ele está ali botando sob o chicote esse sujeito ali para remar. E se a embarcação afunda, ele está condenado a afundar junto com ela, a morrer junto com ela. Dificilmente o sujeito conseguiria, era uma das piores condenações, né? Porque dificilmente o cara conseguiria sair vivo de uma galé dessa daí. Porque era um trabalho árduo e, digamos ali, totalmente indigno, né? Pergunta a ela se eu respondi a ela. Sim, respondeu sim, ela agradece. Mais alguém queria apontar alguma questão aqui? Então, os remadores sabiam que os perigos eram imediatos antes de seu barco abordar outro. Se um ariete inimigo penetrasse no casco, talvez todos morressem, no mínimo se machucasse. Uma madeira daquela podia imediatamente, no lugar onde perfurou, cravar logo ali digamos, nas costelas, na perna, braço desse sujeito ali, deixando ele, no mínimo, aleijado, né? Então, eles talvez morressem ou se machucassem, ou apenas aqueles poucos homens que estivessem bem próximo do costado abarroado, né? O risco em especial era o ferimento, porque o sujeito, muitas vezes, ele ia morrer gangrenado lá na frente, né? Esse risco era maior quando o inimigo revolvia os remos de uma das laterais. Você estava atirando e pode ser que o remo batesse, né, sobre o braço, sobre a mandíbula, os dentes do colega ali. Já que você está puxando, exemplo, você está na coluna do lado direito, né? Do lado direito. E ao revolver para o lado esquerdo, você puxou e atinge o sujeito ali, porque esses remos, a gente já viu ali, eles possuíam de 3 a 4,5 metros de comprimento, e a embarcação ela já tinha esse comprimento, né? Então você tinha que recolher de maneira que ele ficasse disciplinadamente sob o colo do colega da outra coluna lá na ponta, para que ele não fosse atingido pela embarcação inimiga. Então, sérios riscos corriam todos os remadores. Se o barco fosse tomado pelos marinheiros inimigos ou se ele fosse abarroado, né? Porque se ele fosse tomado, você já saberia que se tornou escravo. Nesse caso, o perigo vinha de diversas formas. Enquanto uma evacuação emergencial, né, na Olímpia, que foi esse protótipo feito, levou 24 segundos, e em galeras maiores é possível que os remadores ficassem presos sob o colvés e se afogassem se caso enchesse. Na água,
eles poderiam ser alvo dos marinheiros inimigos, como, por exemplo, né, sendo atingido por setas inimigas. Havia o risco de serem postos a piques por um navio de guerra que intencionalmente ou involuntariamente pelos seus parceiros. Se o litoral fosse alcançado, a morte talvez estivesse lá esperando, caso o domínio fosse de tropas inimigas. É o que aconteceu, por exemplo, com os persas que chegavam até as praias em Salamina, né? Lá na tragédia Os Persas, né, de Ésquilo, vai mostrar que eles eram arpoados como se fossem salmão, né, como se fossem peixe. Porque na medida que o sujeito chegou cansado de nadar metros e às vezes quilômetros, quando chegava na praia, estava lá o hoplita com a sua lança esperando simplesmente para arpoar aquele sujeito. Afora de tudo isso que a gente falou, havia respirações dissonantes, grunhidos dos esforços, o silêncio individual era o ideal nessa tripulação. Toques com a mão para incentivo mútuo talvez fosse aceitável, mas conversar era a marca de uma tripulação mal treinada, em virtude do transtorno causado para dificultar a transmissão dos comandos. Então, se você fala, os comandos eram feitos normalmente de maneira vocal, por apito, através do aulos que era tocado, apontando que era para aumentar ou diminuir determinada remada. Então, o silêncio era ponto fundamental, né? Esses comandos eram passados, como eu falei, na forma de toque de apito, do toque do aulos, que ditava, ou do brado exortativo das partes dos capitães de remos. Em 3 ocasiões se podia quebrar o silêncio de maneira coletiva. Quando fosse para encorajar os remadores, normalmente antes, né, do combate, então se cantava a piã, né, que são hinos de incentivo em honra aos deuses. Aristófanes, né, ele vai preservar 2 desses cantos, né, um hop-hop ou um ripapai, né, como se fosse um grito ali de incentivo. Antes da abordagem, momento de cantar a piã, né, o hino de guerra da polis, caracterizando uma combinação de súplica e incentivo, ou quando todos eram encorajados a se animarem e a cantarem de novo a piã como resultado da vitória. Porque o sujeito estava cobertas abaixo, ele nem sabia, às vezes, que saiu vitorioso. Na medida que veio um determinado hino, um determinado tipo de toque, então ele, através desse toque, ele identificava que saiu vitorioso no combate. Pergunta, gente? Nenhuma pergunta. Eu vou seguir. A respeito da movimentação em combate, né? Então, a gente tem 3 tipos básicos de movimentação em combate que poderiam se mesclar de acordo com o interesse. O Kyklus era um deles. Era muitas vezes adotado, né, quando se encontrava em desvantagem numérica. Então, você procurava colocar as embarcações com a proa virada para fora, aguardando a movimentação do seu adversário para que você pudesse ou avançar ou recuar, né, fazendo um círculo, já que você tinha embarcações, tinha um número inferior de embarcações, né? Por exemplo, né, para o pessoal aí que já treinou, né, ou que teve contato, ou visualizou, por exemplo, uma movimentação tática de uma tropa num combate a distúrbio civil, quando você tem menor número, você normalmente vê ali o soldado que compõe a tropa de choque, normalmente 3, né? Um colar as costas um no outro para permitir que eles vão se manobrando, se movimentando, colado de que um possa fazer a proteção das costas do outro para que não sejam engolidos pela multidão. Pergunta, gente? Posicionamentos? Uma outra movimentação era o de Ekplus, né? Essa manobra era adotada pela força que dispunha de maior velocidade, exigindo grande habilidade nos 3 estágios, né?
Então, você tinha que, no Diéquiplos, o navio vinha em coluna, você vinha numa coluna de barcos, ganhando velocidade, tentando transpassar a linha inimiga, acertando aqui os remos. Essa embarcação, ela manobrava aqui para tentar, na volta, também acertar as outras. A que seguia, ela vinha imediatamente. Então, se a embarcação inimiga ela tentasse acertar o seu adversário que vinha navegando em coluna aqui, ela apresentava o costado para quem vinha atrás, né? Dessa maneira, ó, avançou, o outro tentou defender, ele se tornou um alvo aqui, ó, apresentando a lateral para a embarcação adversária. Ficou claro aqui, gente, essa movimentação que eu coloquei aqui para vocês entenderem o Diéquiplos? Sim, ficou claro, professor. Perfeito, tá, obrigado aí. O Pedro só apontou que ficou claro ou ele ia fazer alguma pergunta? Que o Pedro está com problema no sinal aí. Tá saindo nada, Pedro. Fala para ele para escrever, que o áudio dele não está bom. Nada. E a terceira, né, manobra era o Périplos. Era uma manobra adotada quando você tinha a superioridade numérica e envolvia o inimigo pelos flancos, né? Então, você tinha a questão... Espera aí, deixa eu levantar aqui a cachorra. Felizmente, eu não vou conseguir ajudar ela aqui no piso, né? Porque ela pesa 90 quilos e aí eu tenho dificuldade. Quando você tinha superioridade numérica envolvendo o inimigo pelos flancos. Então, você tinha que uma esquadra que ela, por exemplo, remava para ré, né? Mantinha os esporões arpoados das embarcações inimigas aqui defendendo. Quando o inimigo avançava, ele permitia, né, perder parte da sua formação e ele era atacado exatamente pelos flancos. Eu fiz aqui a animação de acordo com como nos mostra Tailadar, né? Aqui foi para ré, o outro avançou, ele perde a formação, ele é atacado pelos flancos e depois pelas demais embarcações. Ok? E aqui, né, nós temos mais um vídeo. Vamos ver se a gente põe o áudio agora. Fala aí, antes de você entrar com o vídeo, o Pedro ele pergunta, né, a manobra onde uma embarcação ia de frente com a outra, no caso a balroar, né? A ideia era contar com que o inimigo tentasse se esquivar para acertar a lateral, é isso? Eu acho que agora que o Alaí que congelou. Qualquer coisa, Pedro, tu entra pelo celular. Não fica ruim para você pelo celular? Só um minuto, senhores. O Alaí
Ele está falando aqui comigo. Já vai estar retornando já. O som aí tá saindo não. Setembro de 480 antes de Cristo. Amanhecia na ilha de Salamis e sobre o estreito canal que a separava da Grécia. O mar calmo das sinais da grande cidade que estava prestes a começar-lhe. Mas no fim do dia o Mediterrâneo estaria vermelho, tinto de sangue. Em jogo nada menos do que o futuro e a independência da Grécia, um país de ilhas e cidades-estados que estava fora do alcance do maior império do mundo conhecido. A Pérsia. Persia was the world superpower of its day, enormously wealthy, enormously self-confident, the greatest multi-ethnic, multicultural empire the world had seen. No horizonte, uma força invasora de proporções épicas. ...700 navios com 150 mil guerreiros determinados a anexar a Grécia ao seu império. Mas um grego estava alerta e pronto para a batalha. Seu nome, Temístocles, um almirante e político ateniense que há anos se preparava para esse momento. But going up against Persia, the world's greatest superpower of the time, would be no day at the beach for Themistocles. Hello, I'm Peter Weller. First of all, the Greek naval fleet was outnumbered 2-1. Second of all, Themistocles faced the almost insurmountable problem of trying to unite a completely disparate and contentious group of warriors into one command. You see, the good news about the civic development of ancient Greece was the city-state. Each of these city-states was sort of a self-contained, self-reliant mini-country within Greece. The bad news about the civic development of ancient Greece was the city-state. Because inasmuch as each of these city-states sort of spoke the same lingo, worshipped the same gods, there was really no sense of a national unity, and their only priority was their own particular regional and cultural agenda. At best, they didn't get along, at worst, they were violently anxious to rust. Se existia alguém que podia unir os atenienses, esse alguém era Temístocles. Um homem que não via da aristocracia e não se envergonhava que seus conterrâneos soubessem disso. He was always an outsider. He saw himself as an outsider, and he prided himself on his lack of polish. He said that he might not know how to tune a lyre or to sing well, but he knew all you needed to know to make a city great and free. Não era a primeira vez que Temístocles enfrentava os persas. 10 anos antes, uma força persa menor invadira a Grécia pela primeira vez e lutara contra os atenienses e seus aliados na cidade de Maratona. Agora Temístocles levaria aquela experiência para Salamis e concentraria sua estratégia em uma falha que ele detectara na máquina de guerra persa, a marinha. He understood that water was not the Persians' natural element. Persia was a land power,
In fact, Persian religion considered salt water to be demonic. Temístocles queria que os gregos construíssem uma marinha diferente de tudo o que o mundo já vira. O trabalho começou imediatamente em um ritmo intenso para construir uma frota de 200 triremes, o navio mais mortífero do mundo antigo. Trireme's about 130 feet long. It's light and sleek, and it's tipped with a wooden ram covered in bronze at the water level, and that is the offensive weapon of the trireme. I think of the trireme actually as a guided missile. O trireme consistia de 170 remadores em 3 níveis separados. 62 no nível mais alto, 54 no meio e 54 no mais baixo. No nível mais baixo, os remadores sentavam-se tão baixo no porão do navio que seus remos ficavam a apenas 45 centímetros acima da linha do mar. So you have a ship, a wooden ship, that is powered from the oars. It can go up to 8 knots, or 9 knots, which is an amazing speed for the ancient world. And it can attack like a missile. And the rowers, of course, have to learn how to work as a team, have to learn to row together in unison, which is an easy thing to begin to do, but a very difficult thing to master. A frota de triremes de Temístocles ficou pronta em poucos anos e no tempo exato. Na primavera de 480 a.C., a Pérsia lançou um maciço ataque contra a Grécia. Temístocles sabia que a frota persa era maior que o conjunto da frota grega na proporção de 2:1. Então ele engendrou um plano simples mas ardiloso para manter os gregos unidos e nivelar as forças. He had to turn a disadvantage into an advantage, the fact that he had fewer ships than the Persians. So he had to lure the Persians, if you like, into such a battleground that they could not advance the whole ranks. So he can actually concentrate their power and strike it. So the best place that he could do that was at the Straits of Salamis. Temístocles engendrou um ardil para atrair a frota persa aos estreitos de Salamis. Themistocles was a very cunning man, a great trickster. Themistocles knew that the Persians preferred to win battles through diplomacy, through intimidation, and through buying traders. Na véspera da batalha, ele mandou um serviçal de confiança para o campo persa. O serviçal fez o papel de traidor, contando ao rei persa que os gregos estavam desorganizados e que se os persas enviassem seus navios à noite, poderiam surpreender a marinha grega pela manhã. Os persas morderam a isca. Was getting into battle formation that they, the Persians, would have to fight. So it was a perfect setup of a battle by Themistocles. 200 triremes movidos por 30 ataques se mantiveram pelo dia todo. Os triremes gregos cercavam os navios persas e depois arremetiam com suas vigas dianteiras. And the Persian officers died in unusually high proportions. A batalha foi tão confusa, caótica e apavorante que ao fim do dia os gregos sequer tinham certeza de terem vencido. Mas os milhares de cadáveres inimigos nas praias de Salamis revelavam uma decisiva vitória grega. Algumas fontes históricas afirmam que os persas perderam 200 navios e os gregos 40. Os persas que não tinham se afogado eram mortos por soldados gregos que esperavam na praia. Had the Greeks
not won the Battle of Salamis. The Greek civilization ended. Herói. Mas qual era a Assembleia transbordasse? Athens, who they felt was most disruptive, most dangerous of the political process, and they would exile him for 10 years. Uma assombrosa ironia, foi obrigado a pedir abrigo ao inimigo que tanto se esforçara para derrotar. Ele nunca mais viu Atenas. Amazingly, he was forced to flee to Persia itself, where he found refuge, and he ended his life speaking Persian, working as administrator for the Persian king, helping the Persians govern Western Asia Minor. Temístocles desempenhara seu papel em uma épica história de poder e conquista se inspirar em um passado glorioso. Os lendários contos sobre deuses e heróis narrados em épicos como a Ilíada e a Odisseia. As histórias podem ter mitos, mas as conquistas desses ancestrais gregos foram reais e ainda hoje se mantêm. Alô? Agora tá saindo, agora 100%. Agora você não sair, né? A internet aqui caiu, voltou, fez uma bagunça danada. E o vídeo acabou não saindo. O áudio deve ter tido algum problema. Deixa eu parar aqui. Deve ter dado algum problema lá na transferência de arquivo, né? Porque eu baixei para uma pasta e depois coloquei, né? E sem o áudio ali, ele fica meio sem graça, porque a música dá um ritmo ali. Apesar de tudo, o outro vídeo, o Alan disse que vocês conseguiram ouvir o áudio, que aí vinha falando do Trieres e ali da Batalha de Salamina. A gente aproveitou aí, já pegou uma palhinha, né, da importância dessas batalhas. Uma coisa importante a gente destacar ali a respeito de Salamina é que o que foi levado em consideração também nessas condições é que as trieres persas elas eram mais robustas e difíceis de manobrar dentro do Estreito de Salamina, tá? Então, o Carto ele vem trazendo essas condições aí, que as trieres atenienses elas eram mais esguias
e leves que as Trieres peloponésias. Então, que vinham de uma origem persa, né? Então, dali também é para se levar em consideração a vantagem de 3-1 que os atenienses tiveram diante da batalha contra os persas em Salamina. E aí eu abro para perguntas, né, comentários. A gente chegou aqui, chegando no final, já são 11h53. O Pedro hoje está com problema no áudio. Pode escrever, Pedro. Travou bastante que eu estava com a minha internet do celular para passar ali, né? Nenhuma pergunta, gente? Oi, professor. Sou eu, Daniel. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Duas até. Uma, eu li sobre, no texto do Florenzano, a contribuição das colônias ocidentais. Estava falando que um dos destaques que tinham dessas colônias é que elas tinham construções até maiores do que as suas metrópoles, entre aspas, e que muito possivelmente elas eram vistas a longas distâncias para quem estava no mar, fazendo a travessia, seja lá para que fosse. Na discussão de utilização dessas construções, elas poderiam ser consideradas, nesse ponto de vista, ainda que essas construções, esses templos, não tivessem a utilidade de guiar essas pessoas no mar, elas também poderiam ser consideradas numa pesquisa? Vamos lá, eu só perdi aqui essa questão da construção. Qual construção você está falando? Ela diz que algumas construções eram maiores do que em suas metrópoles, vamos dizer assim. Uhum. Elas tinham um tamanho maior e que elas podiam ser vistas a uma distância considerável para aqueles que estavam no mar. Para um pesquisador, ainda que essas construções não tivessem esse propósito, como, por exemplo, num farol, ela pode ser considerada dentro de uma pesquisa? Pode ser considerado, sim, né? Porque pode ser um demarcador de fronteira, né? Funcionando ali como ponto de parada, como um templo, né? São elementos que, dependendo da pesquisa que você vai considerar aí, né? Qual a função desses sinalizadores, né? Se eram utilizados por determinados grupos étnicos ou compartilhado entre esses grupos étnicos, entendeu? Então, são questões, fica aberto para o campo da pesquisa aí para poder olhar. Né? E uma outra coisa, na tese da Ana Lívia, da PESC e da METES, estava se considerando, ela considera que para os gregos era muito importante o ver e entender, se mostrar o que você está fazendo. E aí, dentro no que você é visto, você é considerado dentro de um status ou outro. E por isso que os pescadores de alto mar não teriam esse status social negativo. Para aqueles remadores, pode-se considerar a mesma coisa? Porque em alguns... eu não lembro qual é o nome da embarcação, que ela tem um passadiço por cima. O catafracto. Isso. Eles sabiam-se o que eles estavam fazendo, mas eles também não estavam sendo vistos. Eu não sei se a minha literalidade se aplicasse. Não, eu estou entendendo o que você está pontuando. Aí perpassa uma questão de contexto, né? Quando eu falo sobre a questão da pesca e da METES, é uma perspectiva que você vai ter as divisões digamos ali, dos grupos sociais em Atenas. Então, você tem um grupo que é da aristocracia, esse grupo vai defender essa ideia de METES, de bela morte, né? Que são ligados às tradições
das suas ancestralidades, né? E entre esses pescadores, essas pessoas que vivem do comércio, você tem muito emergente que não se origina dessas tradições. Tá. Então, você tem aquela questão de falar, olha, eles não têm a match da caça, né, do estratagema e por aí vai, embora já tenham discussões falando a respeito da caça do salmão e por aí vai, né? Mas é nessa perspectiva, né? Então, esses remadores, como você perguntou, eles estão abaixo, eles têm uma representação dentro da sociedade helênica do século V, no qual você tem uma sociedade vivendo um sistema democrático em que se destaca não a ação de um indivíduo, mas de todo o corpo comunitário. Então, eles tomam, sim, a representação daqueles que movimentam a polis, daqueles que trabalham para a polis atingir os objetivos que são levados em consideração. A ideia deles era o quê? Olha, eu quero participar da estrutura cívica e, sobretudo, tinham consciência da dependência que a polis tinham deles, uma vez que em 411 eles vão destituir, né, os estrátegos pró-oligarquia e vão restituir a democracia em Atenas. Mesma coisa em 404, né? Eles vão também contribuir através refugiando, né, os chamados 30, né, do grupo dos 30 que estava comandando a junta oligarca colocada por Esparta, né, pró-Esparta para governar Atenas. Eles vão refugiar esse sujeito no Pireu, o outro grupo vai fugir para Eleusis e vão novamente restituir a democracia. Então, eles tinham total consciência disso. O próprio velho oligarca, lá na Constituição dos atenienses, né, vai chegar e falar que eles só querem cantar e dançar, fazer nada, mas eles sabem, são eles que movimentam as trieres. Então, a gente sabe que nós somos dependentes deles. Então, é uma questão de jogo, né, no sentido que você tem a cooperação, você tem a negociação, embates e recuo quando há necessidade. Entendeu? Entendi, professor. Tem duas perguntas aqui da Cristina. Uhum. Ela não entendeu o motivo do ostracismo de Temístocles. Eu vou comentar isso aí. Deu uma falha no áudio para ela. Perfeito. E a segunda pergunta é porque os persas não atacaram por terra. Eles atacaram por terra e por mar, né? Vamos lá, eu vou comentar esse assunto aqui. Teve uma questão que o Pedro falou aqui antes sobre a respeito da manobra dos navios. Aí eu não entendi. Sim, manobra do navio, que eu comentei aqui sobre a questão da embarcação, né, persa ser mais pesada. Ele, inclusive, optou pelo momento adequado, porque pela manhã ali, acho que no vídeo comenta isso, né? A maré, ela sopra para o lado de fora, exigindo maior esforço para quem quer entrar no estreito. Então, deve ter sido a respeito disso. Agora, vamos lá, a questão que a Cristina perguntou a respeito do ataque. Vamos começar por essa parte. Eles atacaram por terra, tanto que teve a questão das Termópilas, né? Você tinha ali os 300 espartanos e mais aproximadamente 4.000 homens, né, de diversas polis que estavam ali defendendo o estreito das Termópilas, e que fez, né, eles ganharem tempo para retomar, né, o curso pela Eubéia, quando viram que Leônidas tinha sido derrotado. Temístocles, que está defendendo lá na batalha da Eubéia, ele vem por dentro, né, por mar, e aí faz a grande questão que está documentada por Plutarco, de defesa a partir do istmo de Corinto para não deixar os persas avançarem, né? Só que Temístocles defende que não iria abandonar Atenas, né? Que deveria ser feita a defesa dos gregos através do mar. E
ele tem resistências, né? Tem inclusive um dos estrátegos que grita lá no meio de que ele era um homem sem pátria, que já tinha a sua pátria, que não ia ter como barrar, impediu os persas de avançarem sobre Atenas por persa, de que estava instando os outros a perderem também a sua pátria. E aí ele fala que teria uma pátria enquanto ele tivesse os 200 trieres. E aí ele utiliza, né, de uma lenda que havia de uma defesa feita a partir das muralhas de madeira. E ele diz que as muralhas de madeira seriam os trieres atenienses, né? Então, ele sai vitorioso, fato é esse, né? Em Salamina ele sai vitorioso, ganha grande projeção política, e os gregos eles tinham um problema, né? Quando o sujeito ganhava muita proeminência, ele poderia se tornar um tirano. E para evitar que houvessem tiranos em Atenas, né, você tinha a votação do ostracismo, que escolhiam aqueles que eram uma ameaça à democracia. E muita pompa, muito prestígio reservado na mão de um homem só, era uma ameaça à democracia, porque ele poderia ser o tirano, né, poderia dar um golpe no sistema democrático. Então, Temístocles, embora ele fosse um sujeito muito adorado, ele acabou sendo vítima dos seus adversários exatamente nisso, né? Ele vai ter os seus adversários dentro da Assembleia, sobretudo o Areópago, que era uma instituição aristocrática, que vão acusar ele exatamente de pôr em risco a democracia. E ele vai ser ostracizado e vai pedir socorro exatamente na corte persa, né? E vai ser aceito. Tem ali, Plutarco ainda bota, né, de maneira muito jocosa, falando que ele comenta com seu filho mais novo, né? Que desgraça seria se nós não tivéssemos caído em desgraça. Espero que eu tenha te explicado aí esse processo aí, tá, Cristina? Os guerreiros novatos das embarcações não recebiam treinamento. Não era que não recebiam treinamento. O sujeito, o Alexandre, ele já tinha que cair pronto, né, para manobrar o Trieres. Então, eu falo que eles não tinham um rito de passagem, assim como havia o ritual da efebia para formar os soldados de infantaria, tá? Então, eles já tinham que chegar pronto para a remada, e a sua formação era no risco iminente de ter o combate logo à frente ali, né? A sua formação guerreira era no cotidiano ali. Você está, ao mesmo tempo, remando, você está treinando, e Fícrates, né, nas helênicas, ele vai apontar para essa rotina de bordo, que, por exemplo, colocava o sujeito ali para as remadas, aí alternava esse número de remadores, né? Na hora de parada, de fazer alimentação, quem chegasse por último não tinha, ou demorasse mais, o grupo que demorasse mais a desembarcar de uma Trieres ou outra, aquele grupo deveria comer só depois de todo mundo, ou seja, ia comer a sobra. Na hora de embarcar era a mesma coisa, né? Ele tinha ali também a questão da vigilância. Então, o sujeito ele não podia acender fogueira para fazer vigilância quando estava localizado nas ilhas. As Trieres ela se posicionava com o seu esporão de frente, né, para o mar, e com a popa para a praia, de maneira que, ao embarcar, eles pudessem já partir rapidamente. Então, esse treinamento do marinheiro, do remador, era feito em real, em loco, na prática. Ele não tinha um rito de passagem de falar: depois desse treinamento você é um remador. Não, ele já saía pronto para isso. Eu não sei se eu te expliquei, tá, Alexandre? Me posiciona aí. Tem aqui o Marcos perguntou, muitas informações. Tá. Obrigado, Marcos. É muita coisa, é muita informação que a gente precisa, a gente tem pouco tempo para apontar sobre isso, né? Bom, gente, eu pretendo aí estar falando um pouco mais sobre essas condições técnicas ainda na próxima aula, a questão das âncoras, né?
essas questões de docagem. E aí, vou deixar a última aula para a gente falar um pouquinho dessas batalhas navais. Salamina, a gente já teve uma pitadinha aí para dar um gostinho de quero mais, né, que é uma das grandes batalhas aí que projeta Atenas como potência marítima. Tá bom, gente? Mais perguntas? Está funcionando agora? Agora tá show, estou te ouvindo, Pedro. Tive que reiniciar o computador, olha isso. Não, então, professor, a minha dúvida é com relação àquela manobra, ficou lá atrás já, né? Que um navio passa entre outros navios. A minha ideia era o piloto, no caso, o capitão, tinha que contar com a sorte de que a embarcação inimiga fosse fazer uma curva para desviar, não? Na verdade, era uma isca, né? Se o outro lá não fosse experiente, ele acabava se mordendo a isca, porque a ideia, como eu falei, era quebrar os remos e neutralizar a capacidade de manobra. Então, é como se fosse aquela questão do cerco, né? Por exemplo, ali Júlio César cercando, a gente comentou sobre essa questão aqui no último encontro. Se o outro se precipita a falar, então eu estou cercado aqui, eu vou sair para o ataque e não aguardo atrás das muralhas, eu me torno alvo, né? Então, ali é o seguinte, a ideia, se o outro for esperto, aguardar o momento certo de atacar. Então, se o outro tenta acertar a embarcação que está sendo alvo, ele acaba virando as costas, né? Ou seja, ele vira de lado para que o que vem atrás possa atingi-lo bem no meio. Como falou, é uma ideia de gato e rato ali. É um jogo que o mais experiente acaba vencendo, né? Você põe como uma estratagema, como um engodo para fisgar o seu adversário ali. Nossa, legal. Obrigado pela aula, viu, professor? Desculpe aí o problema com o áudio. Pela participação, Pedro. Que isso. Mais alguém, gente? Bom, se não temos ninguém, eu queria mais uma vez... Fala, Leandro. Eu tenho uma dúvida, mas não é referente a o que foi ensinado, não. Como vai ser a avaliação do curso? Sim. Possivelmente eu vá solicitar aí, né, um fichamento, uma resenha de algum texto desses aí que eu vou colocando. Nada que vá, digamos, ali causar grande transtorno para vocês. Não. Tem que constar ali uma avaliação, né? E a gente tem um processo que é complementar ao curso de horas que envolve pesquisa, e eu preciso de ter o feedback, a certeza de que vocês leram os textos que é para complementar esses horários aí. Eu vou por essa linha aqui, tá bom? Entendi, professor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí a participação. Gente, mais uma vez, tá? Eu sinto muito feliz aí de estar com vocês nessa manhã e agradeço a participação de todos. Guardo vocês na semana que vem. Um abraço. De bom. Abração, Alair. Tchau. E Alan, tudo bom? Como é que tá os trabalhos aí?